Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado Se arrependam e voltem a Deus. Quando nascemos nesta terra em carne, nos esquecemos de tudo sobre o céu. Não sabemos nem nos lembramos das coisas que aconteceram no reino dos céus. Por esse motivo, Deus permitiu que cada detalhe de nossa vida anterior fosse registrado na Bíblia através de seus profetas, e nos ensinou que não nascemos apenas para viver uma vida sem sentido e, no final, perecer nesta terra. Nossa existência tem muito mais significado do que isso. Então, vamos descobrir como a Bíblia e os profetas explicam sobre os nossos pecados. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vejamos o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No livro de Isaías, capítulo 53, está registrado como Cristo será afligido na cruz quando ele vier a esta terra em carne. Cerca de 700 anos antes de Jesus vir à Terra pela primeira vez, o profeta Isaías registrou o sofrimento que ele passaria. Toda a dor e sofrimento que Cristo passou foi por causa das nossas transgressões e pecados. Quando vemos essas cenas repetidamente escritas no livro de Isaías capítulo 53, podemos entender facilmente o que toda a humanidade cometeu no céu que nos fez ser expulsos a esta terra. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Aqui, também diz, vossas iniquidades, e vossas transgressões. A Bíblia nos ensina que foram os nossos pecados e transgressões que cometemos no céu que no final nos afastaram de Deus. Vamos para o mesmo livro de Isaías, capítulo 59. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, significa que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Aqui, no livro de Isaías capítulo 59, a Bíblia nos desperta, mais uma vez, para o fato de que foram as nossas próprias iniquidades que nos separaram de Deus e nos forçaram a pecar para virarmos as costas para Deus. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 1. Vejamos o versículo 8.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse versículo aqui também registra a mesma coisa. Está escrito que se dissermos que não temos pecado, estaremos enganando a nós mesmos e fazendo de Deus um mentiroso. Através do livro de Isaías, capítulos 50, 53 e 59, da primeira epístola de João, capítulo 1, e de vários outros versículos, a Bíblia e os profetas estão nos ensinando que já pecamos no céu. Para dar a nós, pecadores, o perdão de pecados, Cristo veio a esta terra e suportou a dor de ser crucificado. Ele foi humilhado e afligido. Ele sofreu até a morte. Esse resultado lamentável foi por causa das nossas transgressões e pecados. Isso está repetidamente escrito por toda a Bíblia. Porém, aqueles que não se lembram dos seus pecados podem dizer: eu não tenho pecado. Eu vivi uma vida justa até hoje. Sobre essas pessoas, Deus disse que se alguém disser que eles não pecaram no céu e que vieram a esta terra sem pecado, eles enganam a si mesmos, e a verdade não está neles, e eles fazem Deus ser um mentiroso. Quando fomos expulsos do céu a esta terra, vestindo o tabernáculo de carne, não perdemos todas as nossas memórias celestiais? Por essa razão, quando Jesus pregou o Evangelho nesta terra em carne, qual foi a primeira coisa que ele proclamou? Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar justos, e sim qual é o propósito da sua vinda? Para chamar pecadores ao arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, está escrito que Jesus veio a esta terra para buscar e salvar os perdidos. Aqui no capítulo 5, Jesus diz: eu vim a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento. Portanto, de onde vieram esses pecadores? Onde eles pecaram? Já que esses pecadores, que pecaram no céu, foram expulsos a esta terra, Jesus veio a esta terra para encontrá-los e guiá-los ao arrependimento. Todas essas palavras escritas na Bíblia são os verdadeiros ensinamentos de Deus. Mesmo que tenhamos esquecido nossas memórias celestiais, não devemos dizer: eu sou inocente. Eu não cometi nenhum pecado. Eu sou justo. Ao contrário, devemos aceitar os ensinamentos da Bíblia como eles são e compreender mais uma vez que tivemos esse passado no céu. Fazendo isso, a graciosa obra de arrependimento deve acontecer para que possamos ser perdoados não apenas dos nossos pecados que cometemos no céu, mas também dos nossos pecados nesta terra. Por toda a Bíblia e os Evangelhos, há muitos ensinamentos e expressões sobre o arrependimento. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: o que ele estava dizendo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista veio a esta terra com a missão de Elias. Ele foi enviado para preparar o caminho para Jesus. Quando João Batista pregou o Evangelho, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Vejamos o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Através de todas essas palavras, podemos confirmar que não viemos do céu a esta terra sem motivo.
Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 6. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 12, está escrito: Então, saindo eles, o que eles pregavam? Pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Na história da igreja primitiva, João Batista proclamou: arrependei-vos. Jesus também proclamou: arrependei-vos. Qual foi a primeira coisa que os discípulos proclamaram quando pregaram o Evangelho? Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, simplificando, o que significa arrependimento? O que os filhos de Deus, que se afastaram de Deus, devem fazer? Eles devem voltar seus corações para Deus. Por isso, está escrito: voltai a Deus. Nosso coração estava destinado ao mundo e se afastou de Deus por causa da nossa ganância pelo mundo. Deus nos diz para voltarmos o nosso coração para Deus e pensarmos nele. É por isso que Deus estabeleceu as festas. Ele estabeleceu seus decretos, leis e regulamentos para nós. O arrependimento está contido em todos os significados dos sacrifícios que são oferecidos a Deus. O sábado, a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. O significado do arrependimento é encontrado em todos os regulamentos das 7 festas de 3 tempos. Já que o arrependimento, que nos faz voltar a Deus, está contido em todas as festas, podemos entender que guardar os decretos, leis e regulamentos de Deus contém o significado de que nos arrependemos ao voltar nosso coração a Deus. Portanto, o que Satanás fez com os decretos e leis de Deus para nos impedir de nos arrependermos? Satanás aboliu as leis de Deus e as transformou em leis de homens. O significado do arrependimento não pode estar contido em tais regras corrompidas. A obra de arrependimento nunca acontecerá assim. Vamos confirmar mais uma vez que as leis, decretos e regulamentos de Deus nos guiam de volta a Deus, e que o significado de arrependimento está contido neles, indo para o segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Vamos ver o segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 6. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Havia o reino de Judá e o reino de Israel, e ambos acreditavam em Deus. Porém, naquela época, ambos se voltaram para a idolatria e adoraram outros deuses. Por isso, Deus enviou o profeta Isaías para entregar essa mensagem ao rei Ezequias. O rei Ezequias aceitou a Páscoa graciosamente e enviou uma carta não apenas ao povo de Judá, ao sul, mas também ao povo de Israel, ao norte, para guardar a Páscoa sagradamente de acordo com o mandamento de Deus. Quando vemos a carta, ele escreveu: voltai-vos a Deus. O que devemos guardar para voltar a Deus? A carta diz que a maneira de voltar a Deus é guardando a Páscoa. Vamos continuar com o versículo 9. Porque, se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Quando o rei Ezequias enviou a mensagem: voltem a Deus, todo o povo de Judá, ao sul, obedeceu a sua ordem, mas o povo de Israel, ao norte, ridicularizou e zombou dos mensageiros que lhes diziam que se arrependessem e voltassem a Deus. Mais tarde, Israel, ao norte, que não se arrependeu, enfrentou a destruição. Por outro lado, para Judá, ao sul, que se arrependeu, Deus derramou a sua graça e destruiu 185.000 soldados assírios em apenas uma noite.
Portanto, podemos entender que guardar a Páscoa em si é um ato de arrependimento. A obra de arrependimento está acontecendo. Todos os decretos e mandamentos que Deus estabeleceu contêm o significado de voltar a Deus, ou seja, arrependimento. Vamos continuar com o livro de Malaquias, capítulo 3. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7, Deus diz: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos a mim. Tornai-vos a mim. Significa se arrepender diante de Deus. Embora seja expresso de forma um pouco diferente, tem o mesmo significado. Tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Colocando de outra forma, eles estão perguntando a Deus, como podemos nos arrepender? Vejamos o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Voltem a Deus. Esse é o significado que está contido em todos os decretos de Deus. Em outras palavras, é o arrependimento. Não é por isso que Deus nos ordenou obedecer aos seus ensinamentos? Aqueles que desobedecem os ensinamentos de Deus são aqueles que não se arrependeram. E aqueles que seguem todos os ensinamentos de Deus com obediência são aqueles que se arrependeram e voltaram seus corações para Deus. Esse é o significado contido nos decretos de Deus. Por esse motivo, quando Deus veio a esta terra nesta época, Deus restaurou as leis, regulamentos e decretos da nova aliança que foram destruídos e os ensinou, um por um, para que a humanidade pudesse se arrepender. Aqueles que aceitam seus ensinamentos são aqueles que se arrependeram, e aqueles que não aceitam seus ensinamentos são aqueles que não se arrependeram. É por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quem são eles? Os que praticais a iniquidade. Simplificando, Jesus quis dizer, apartai-vos de mim, os que não se arrependem. Todas as leis de Deus contêm o significado de arrependimento. É por isso que na época do Antigo Testamento, o sangue de um animal, como um cordeiro ou um bode, era oferecido como sacrifício em cada festa, em cada sábado e em cada holocausto. O sangue do animal representa o sangue de quem? Simboliza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Através dos regulamentos das festas e de cada culto, devemos sempre nos lembrar do sacrifício de Deus, pensando, o Pai e a Mãe Celestiais viveram essa vida de sacrifício por causa dos meus pecados. Somente então, nosso coração, que estava voltado para o mundo e os desejos mundanos, pode se voltar para Deus e o reino dos céus. Todos nós pecamos no céu. Assim, em vez de viver uma vida onde continuamos a nos afastar de Deus e de seus ensinamentos devido à ganância mundana nesta terra, eu sinceramente espero que vocês e eu possamos usar esse tempo hoje graciosamente para que possamos nos aproximar de Deus. Vamos ver o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1,
Versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. O que devemos fazer? Arrependei-vos e o que mais? E crede no Evangelho. O Evangelho não é a nova aliança? A maneira de se arrepender está contida em todas as verdades da nova aliança. Como está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 30 e no livro de Malaquias, capítulo 3, se perguntarmos a Deus, como podemos voltar a Deus, essa é a resposta que Deus nos dará: tornai-vos a mim através dos meus estatutos. Que tipo de significado está contido em todos os regulamentos de Deus? Eu não pude fazer isso, mas de agora em diante, eu os seguirei. Eu absolutamente obedecerei à vontade de Deus. Gravarei as palavras de Deus em meu coração. Eu seguirei a vontade de Deus com obediência. Já que essas promessas estão contidas em todos os regulamentos de Deus, o que o restante da descendência da mulher, que está contra Satanás, na última época, guardam? Eles guardam os mandamentos de Deus. Além disso, os últimos santos que serão salvos na terra guardam os mandamentos de Deus. Já que todos os mandamentos de Deus contêm o significado de arrependimento, a Bíblia nos ensina que aqueles que realizaram a perfeita obra de arrependimento seguem a Deus por onde quer que Ele os guie e guardam todos os seus ensinamentos. Irmãos e irmãs, muitas vezes pensamos em todas as verdades da nova aliança sem dar muita importância, dizendo: nós guardamos o sábado e a Páscoa. Nós guardamos as 7 festas em 3 tempos. E guardamos os estatutos da nova aliança que Deus nos ordenou. Pode parecer que estamos apenas guardando a lei, mas o sangue sacrificial de Cristo não está contido em cada sábado e em cada festa? Devemos sempre pensar sobre o sacrifício do Pai Celestial e da Mãe Celestial e consistentemente gravar em nosso coração a determinação: nunca devemos trair a sua graça até o fim. Essa é a parte mais importante de Deus estabelecer o caminho da verdade da nova aliança. Na noite da Páscoa, Jesus Cristo deu o pão e o vinho, dizendo: isto é o meu corpo e o meu sangue dados por vós. Deus rasgou a sua carne e derramou o seu sangue para que possamos ser quem somos hoje. Nunca devemos esquecer esse fato, mas sempre nos lembrarmos dele todos os anos. Além disso, Deus nos diz para lembrarmos que todo o sacrifício de um cordeiro no sábado e o holocausto contínuo também representam o seu sacrifício. Devemos entender o significado do culto, perguntando a nós mesmos: de quem foi o sacrifício neste momento? A esse respeito, Jesus foi crucificado na cruz das 9 horas às 15 horas para o holocausto contínuo da manhã e da tarde, de acordo com a profecia. Nunca devemos esquecer o seu sacrifício, certo? Se não fosse pelo seu sacrifício e dor, não haveria remissão de pecados para nós hoje. É por isso que em cada momento e em cada culto, devemos cantar louvores e oferecer orações de gratidão, pensando em sua incrível graça. Nós pecamos no céu e ainda pecamos nesta terra de forma imatura. Além disso, agimos como se fôssemos uma grande pessoa e como se fôssemos justos. Enquanto fazemos isso, continuamos cometendo a tolice de colocar mais fardos no Pai e na Mãe Celestiais. O culto não é apenas um momento para louvores, orações e a palavra de Deus. Devemos nos lembrar do seu sacrifício, pensando: no passado, Deus teve que derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Todos os sacrifícios tiveram que ser feitos por causa das nossas transgressões. Enquanto pensamos dessa forma, devemos sempre refletir sobre nós mesmos e nos cultivar no mundo espiritual. Está escrito que já que Deus faz conhecido o fim desde o princípio,
E Ele sabe tudo no céu e nesta terra. Se dissermos que somos justos, dizendo que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Deus nos testifica sobre isso através da Bíblia. Por que minha vida é tão exaustiva? É tudo por causa dos nossos pecados. É natural e razoável que soframos esse tipo de coisa por causa dos nossos pecados. No entanto, Deus nos permitiu passar momentos de paz em vez de viver uma vida de pecadores. Já que estamos vivendo essa vida pacífica sob a graça de Deus, inconscientemente chegamos a pensar que não pecamos. É por isso que precisamos passar por sacrifício, dor e sofrimento. Deus não disse que sofrer pelo Evangelho é um bom sofrimento? É hora de compreendermos quem somos: pecadores. Vamos gravar essas palavras em nosso coração mais uma vez. Se arrependam e voltem a Deus, para que ninguém seja deixado para trás no caminho ao reino dos céus. Esperando que todos os membros da família de Sião recebam o perdão de pecados e retornem ao eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.